O Paulo Vital, ele perguntou assim, ó, Blazor serve em projetos de qualquer tamanho? É uma ótima pergunta, cara. E assim, o Blazor hoje, ele é a evolução do ASP.NET no front-end. Então, o que a gente fazia com o Razor, antigamente Razor Pages, o MVC, até no front-end do .NET, hoje a gente tem o Blazor para fazer, tá? Então, a própria recomendação da Microsoft é utilizar o Blazor. Então, sim, ele serve para projetos de qualquer tamanho. Só que o Blazor, ele tem três sabores. Ele tem um sabor que é o WebAssembly, uma performance absurda. Então, na minha opinião, esse é o cara mais interessante. Mas a gente tem também o Blazor Server, que ele roda do lado do servidor e faz interação no lado do cliente através do SignAware, um WebSocket, implementação de WebSockets da Microsoft chama SignAware. Ele faz essa interação utilizando SignAware, tá? E a gente tem um terceiro sabor que saiu no .NET 8, que é o Blazor Auto, que ele faz a troca entre o WebAssembly e a versão server de forma automática. Então, assim, todas as vertentes, todas as áreas estão cobertas pelo Blazor, tá? Então, teoricamente, você consegue cobrir projetos de qualquer tamanho, tá? Aí, é claro, depende das funcionalidades que você precisa dentro do projeto, você tem que ver se cabe ou não. Em relação, assim, o Blazor, ele ainda é uma tecnologia nova. Então, quando a gente vai para a área de componentes, por exemplo, eu tenho lá o Mud Blazor, que eu já mostrei para vocês, o Tailwind, a gente tem Fluent UI, a gente tem algumas libs de componentes para trabalhar no front-end e no Blazor, ponto. Mas ele não é tão vasto quanto o Angular. O Angular já está no mercado desde 2012, se não me engano, gente. 2009 e 2012. É alguma coisa assim. Então, assim, faz muito tempo. Tem muita coisa já madura pro Blazor. Então, dependendo do que você precisa na sua aplicação, você tem que ver se você precisa reescrever isso em Blazor, se não tem o componente que você quer em algum conjunto de componentes, como o Fluent UI, que eu falei, Mud Blazor, mas tem o Sync Fusion, tem os da Telerik, também tem bastante coisa. Se não tem o componente, você precisa reescrever e quanto tempo você levaria para fazer isso. Então, assim, em termos de maturidade, diversidade de componentes para front-end, eu acredito que o Angular está na frente. Concordo, tá? O Angular aí a gente já tem uma história bem grande aí, né, de projetos e de desenvolvimento, né? Mas independente do framework que a gente vai utilizar, tem um ponto que eu acho importante que às vezes quando a gente vai estudar algo novo, a gente se prende muito à linguagem. Tem que estudar JavaScript, eu vou estudar TypeScript, eu vou estudar C Sharp, mas às vezes a gente não se atenta aos recursos que o próprio framework nos dá para poder desenvolver, né? Então, por exemplo, se tu for olhar a questão do Angular, né? O Angular ele foi totalmente criado baseado em observables, sabe? Totalmente. Então, tudo que a gente faz lá no Angular, a gente faz com base em observables. E daí entra toda aquela questão, né? A gente tem o RxJS, o NGRX, né, que é a questão do Redux, que eu acho que não substitui o RxJS do próprio Angular. Então, tem todos esses recursos que o framework nos dá, que muitas vezes é mais importante a gente estudar e entender esses recursos do que propriamente a linguagem em si. Como por exemplo, como é que eu faço um loop em TypeScript? Sendo bem sincero, se a gente fizer ali uma pesquisa de 1 minuto, a gente já vai entender como é que é um loop em JavaScript. Mas agora, entender quais são os parâmetros que o framework tem, por exemplo, questão do Blazor, né? Quais são os parâmetros que o Blazor tem, o que ele oferece de diferente, né, que a gente possa utilizar no nosso projeto e que pode facilitar, né, muitas vezes, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar é quantos projetos eu já vi na minha vida, projetos complexos, cara, que não utilizam injeção de dependência, por exemplo. Sim. Entende? Então imagina a bagunça que isso não vira, né? Sendo que é um recurso que a gente pode simplesmente estudar ali e utilizar. Indifere de linguagem, entende? Eu posso ter linguagem diferente injetando dependência ali. A mecânica é a mesma, né? Exatamente, a mecânica é a mesma, né? Então Se você for para um app Swift, vai ser a mesma coisa, né, vai cara? ser a A mesma mesma coisa. mecânica, né? Vai ser a mesma mecânica. Eu Então, isso eu concordo, acho um cara. ponto muito interessante, sabe? A gente estudar o que o framework nos dá, a gente estudar os recursos, né? Quando a gente fala de Angular, eu digo a questão dos próprios observables, né? Que, na minha opinião, ele é totalmente baseado em observables. A parte de componentes, né? Por que existe um componente? O que é essa parte de componentização, né? Nem tu falou ali dos listers, né? Da eventos, né? O que são os eventos ali que a gente pode ter? Então, isso é primordial, na minha opinião, além da linguagem, e muitas vezes eu acho isso mais importante que a linguagem, tá? Porque, como eu falei, a linguagem ali, qual é a sintaxe, né? Se a gente sabe como é que funciona um if, por exemplo, a gente só vai mudar de sintaxe de linguagem para linguagem. Mas agora, entender o que o framework nos dá de recurso é um outro passo, é um passo a mais. Eu também acredito muito nisso. Inclusive, eu já citei isso num vídeo onde, por exemplo, eu comentei da parte que eu trabalhei com Node, né? A gente tinha conteúdo Node, Nest lá, que é um framework que eu gosto bastante também. Eu levava muito do conteúdo de .NET por Node, repositório pattern, entre N outras coisas. Então, você sabe como a mecânica, como as coisas funcionam, você
passa isso independente de linguagem, né? Então é bacana se atentar a isso mesmo. Então, independente de linguagem, framework, você sabe o que você precisa fazer, né?